Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje eu vou dar algumas indicações de livros palestinos. Bom gente, eu vejo que sim, nós enquanto bookstans, toda a comunidade, tanto só quem lê como também os booktubers, enfim, todo mundo que consome literatura, principalmente literatura jovem, eu vejo que a gente tá acostumado a nos sentir muito tocados quando a gente lê fantasias, quando a gente lê histórias de aventura, enfim, que tem algum tipo de opressão ali no meio. Principalmente quando a gente enxerga esses contextos de opressão, de corrupção, enfim, de guerra mais declarada. E na grande maioria das vezes são essas emoções que os livros evocam na gente que faz com que a gente queira ler cada vez mais para que em algum momento a gente veja a justiça sendo feita. Mas eu vejo que em contrapartida, muitas vezes, quando esse sistema de opressão tá acontecendo na vida real, a gente não dá tanta importância ou até mesmo nem chega até a gente. Que é o caso específico do genocídio que está acontecendo na Palestina, né? Desse apartheid palestino que a gente está vivenciando hoje, que Israel está cometendo contra o povo palestino. Então por isso que eu acho que sim, tem muita coisa de que de fato a gente fecha os olhos porque é uma realidade muito distante da nossa, como também tem muita informação que não chega até a gente. Muito por conta da mídia que a gente consome, por conta da bolha em que a gente vive, enfim, N questões. E é justamente para quebrar essa bolha, para tirar vocês dessa bolha, fazer com que vocês possam ler e conhecer mais, né, autores palestinos, para conhecer mais da realidade palestina, que estou aqui hoje. Eu separei alguns livros que eu já li recentemente, né, que eu li esse mês agora, que estava muito afim de conhecer mais autores palestinos, como também outros livros que eu tenho muita vontade de ler, que eu já separei ali na minha wishlist, que eu acho que são muito relevantes também. E olha, tem de tudo. Tem ficção, para quem não gosta de não ficção, etc. Mas assim, entre parênteses, né, a ficção não é só porque é ficção que não pode ter ali a realidade, né, nossa do dia a dia. Até porque quando a gente lê livros nacionais, ainda que seja ficção, a gente consegue enxergar muito da nossa realidade ali. Então, ler ficção também abre os nossos olhos, ainda que não estamos lendo uma reportagem ou uma crônica, enfim. Mas também separei aqui, né, como eu falei, poesia, não ficção, alguns outros formatos, né, gêneros, para todos os públicos. O primeiro é Homens ao Sol, do Hassan Kanafani, que é basicamente o maior autor palestino da contemporaneidade. É como se fosse assim, o Machado de Assis deles, sabe? Todo mundo conhece o Hassan. E esse livro, gente, eu já tava com alguma expectativa, porque, né, esse cara era muito foda, que ele faleceu recentemente, mas eu não tava esperando que eu fosse ser tão impactado com a história. E é uma história bem simples e, ao mesmo tempo, é bem rápida também, porque é bem curto, acho que tem 120 páginas, mais ou menos, mas é um impacto, assim, enorme pra cima da gente. Esse livro vai se passar ali mais ou menos no final da década de 40, em 1948, 49, se eu não me engano, que é a época do Nakba, que pra quem não sabe é quando teve um grande extermínio, um grande exílio da população palestina da área da Palestina, né? O que foi quando o Estado de Israel foi criado, que muitos palestinos foram mortos, muitos tiveram que se refugiar em outros países vizinhos e tudo mais, e a gente vai ver justamente a realidade de 3 homens palestinos que vão precisar fugir do país em busca de condições de vida melhor, em busca de simplesmente ter uma vida simples, assim, do básico da vida, sabe? Que lhes foi negado em sua própria pátria. Então, eles vão ter que sair dali e o destino final de todos eles, o sonho, é o Kuwait, que até então, para eles, era o lugar que mais possibilitaria essa vida nova, né? Esse recomeço. E cada um deles tem uma realidade muito diferente, porque, por exemplo, um é super novinho, ainda é adolescente, o outro já é mais jovem, tem um problema ali político, e o terceiro é um pai de família. Então, assim, cada um tá num momento da vida muito diferente, cada um tem as suas dores que carregam de casa, cada um tem os seus propósitos para ir até o Kuwait, e assim, é um caminho muito difícil. A forma como ele vai chegar até lá com contrabandistas e tudo mais é muito difícil, mas aí aparece um homem que a gente até duvida um pouco do caráter, mas que tá ali
disposto a ajudar os três a chegar no Kuwait, né? Atravessar o Iraque para chegar no Kuwait. E a história vai se desenrolar, então, nessa jornada deles atravessando o país, escondido dentro de um caminhão-pipa, porque durante o caminho tem vários postos policiais que meio que apreendem esses palestinos que estão tentando, né, sair do país e tal. E é um livro muito doloroso, é um livro muito angustiante, principalmente da metade pro final. Chegou num momento que eu não conseguia parar de ler e porque eu tava em pânico. Eu tava realmente, assim, fisicamente desconfortável lendo. Mas pra mim, sei lá, eu queria que tudo terminasse bem. Eu queria muito que tudo terminasse bem. Então foi um livro que mexeu muito comigo, mas é um livro muito interessante pra gente conhecer a literatura palestina, né? Tanto por conta do autor ser um dos maiores autores da história do povo palestino, mas também por ser um livro muito bom e também que faz a gente refletir sobre um momento da história que foi muito relevante e é até hoje, porque a gente tá vendo as consequências, né? Os desdobramentos da Nakba, né? De 1948, da criação do Estado de Israel até os dias atuais. A segunda recomendação é pra quem gosta de poesia. E olha, mesmo pra quem não gosta, na verdade, eu acho que isso aqui vocês deveriam todos ler, porque foi um livro que também me tocou muito, e eu nem sou tão, assim, de ler muita poesia. Mas a primeira coisa que eu enchei, assim, muitos meus olhos de surpresa foi que são 17 autores e, sei lá, 70% deles são tão jovens quanto eu. Tem vários autores, várias autoras aqui que nasceram em 99, que nasceram nos anos 2000. Então, é meio que uma visão nova, né, do que a gente tá acostumado. Porque, por exemplo, o autor que eu acabei de falar, né, que é um dos maiores autores palestinos, ele já faleceu, ele é um autor mais velho e tal, e é muito interessante a gente ver como que a nova geração, né, as pessoas da nossa idade, da minha idade, no caso, estão vivenciando, estão sobrevivendo, na verdade, ali, e também como que a arte não deixa de ser feita mesmo em tempos extremos como esses. Então todas as poesias são incríveis, cada um tem mais ou menos ali umas 3 poesias de cada, então eu gostei bastante e é muito plural também, isso é um ponto muito positivo, de que tem histórias de fato dos conflitos e são sofridos, são bem sofridos, da saudade de casa, né, porque tem alguns que já não vivem mais na Palestina, ou da saudade daqueles que já se foram por conta do conflito, da saudade de casa que foi destruída, mas também de amores, de sonhos de um mundo melhor. É um livro forte, tá? Não é aquela poesia também que você fica quebrando a cabeça pra pensar. Então, eu acho que pra quem não tá habituado com poesia, Gaza, Terra da Poesia, é o livro perfeito, sim, perfeito. Porque ao mesmo tempo que é delicado, é muito forte, é um soco na cara e ainda assim é um sopro de esperança pro futuro, sabe? E uma coisa muito legal da editora, que é a editora Tabla, é que o Brasil foi o primeiro país a traduzir essa obra, né, do árabe e importar. Então, assim, meus parabéns, né? Porque é um feito muito louvável da editora Tabla de trazer obras como essa numa velocidade tão rápida assim, né? O outro também é de poesia, é Da Presença da Ausência, do Mahmoud Darwish. Eu acho que é assim que fala sobre o nome dele, mas enfim, Mahmoud é o primeiro nome. E ele é basicamente o maior poeta palestino que, né, o mundo já viu aí na vida. Ele faleceu faz pouco tempo também, faz só alguns anos atrás. E esse foi um livro que ele escreveu nos últimos anos de vida. Esse é um livro que eu ainda não li, mas que eu estou com muita vontade de ler. Eu já comprei, na verdade, no meu Kindle e já comecei a ler, assim, as primeiras páginas, mas não fui tão a fundo. Mas é um livro que eu queria muito indicar porque é uma das maiores vozes da poesia palestina e todo mundo fala que é um grande autor. Nesse caso específico, né, Da Presença da Ausência, ele mistura poesia com prosa. Então, também é uma ótima opção para quem não é dos maiores fãs da poesia. E aqui nesse livro ele vai abordar diferentes temas da vida dele, né? Eu acho que ele já devia estar se preparando ali para os últimos anos de vida. Então ele
meio que conta tudo que ele viveu em todos os seus anos de vida, né? Ele fala sobre amores passados, ele fala sobre o exílio, né? De como é a vida no exílio enquanto um homem palestino. Ele fala sobre morte, ele fala sobre o conflito, de como isso impactou não só ele, como as pessoas ao redor, sobre o Nakba, né? E só esse título, pra mim, da presença, da ausência, já me instiga muita vontade de ler e entender mais disso. O próximo é Detalhe Menor, da Adania Shibli. Esse aqui é um livro de ficção também, que muito traz da realidade. E aqui é muito interessante porque o livro é separado em duas partes. A primeira parte a gente vai acompanhar um grupo de soldados israelenses um ano depois da Nakba, né? Que foi aí o ano que o Estado de Israel foi criado, como eu já comentei, e que diversos palestinos foram exterminados, foram exilados e tudo mais. E aí, um ano depois, a gente vai acompanhar esse grupo de soldados perseguindo e atacando um grupo de beduínos, que é um povo ali local. E esse grupo é completamente dizimado pelos soldados israelenses. Completamente dizimados. Eles assassinam basicamente todos. Porém, tem uma menina mais jovem, assim, que sobrevive. E a gente vai acompanhar em quais condições que essa menina sobrevive. Porque ela é capturada pelos soldados israelenses e aí ela vai ter que viver nas mãos desses caras. Então ela é abusada. Ela vive, assim, diversos abusos bem pesados até. E a segunda parte do livro, a gente vai acompanhar a história de uma mulher que ouve falar dessa história de uma menina que foi extremamente abusada pelos soldados israelenses há muito tempo atrás, mas que essa história nunca entrou para os livros de história. E isso mexe muito com ela. Ela nem sabe explicar o porquê que mexe tanto, mas isso mexe muito. E ela fica assim, cara, eu só vou me aquietar quando eu descobrir de fato o que aconteceu com essa menina e fazer jus da existência dela, sabe? Fazer com que ela não seja só mais uma esquecida aí nas mãos, né, do povo israelense. E aí ela vai atrás dessas informações, ela se arrisca bastante pra conseguir isso. Então é um livro que vai tratar muito desse apagamento da história do povo palestino, né? Vai tratar muito do silenciamento do povo também. E a busca perigosa e incessante desse povo de não esquecer do passado, de não esquecer das atrocidades que viveram no passado e vivem até hoje. Isso é uma coisa até interessante também, que eu consegui acompanhar bastante, de que é basicamente a mesma realidade que tanto a adolescente viveu lá em 1949, como da mulher tá vivendo agora. Tem várias situações que são muito relacionáveis, mesmo que tenha esse gap enorme aí, né, entre uma realidade e a outra. Então, assim, é um livro muito bom, é um livro bem rápido também, tem 112 páginas, mas assim, merece demais ser lido. E o outro, esse eu tenho em minhas mãos, é um de não ficção. Em estado de choque, sobrevivendo em Gaza sob ataque israelense, do Mohamed Omer. O Mohamed é um jornalista palestino que vive uma grande questão na vida dele. O mundo está acabando ao meu redor. Eu devo sair daqui e, sei lá, proporcionar uma vida melhor para minha esposa, para o meu filho, ou eu permaneço aqui para honrar o meu povo, honrar o meu passado, mostrar para o mundo o que está acontecendo, porque o mundo está vendo tudo, todo o conflito, todas as barbaridades numa ótica israelense, né, que é muito diferente. E aí ele acaba optando por, de fato, permanecer em Gaza, que é onde ele nasceu e vive até hoje. Até hoje, assim, não sei porque eu não sei como que ele tá hoje, porque esse livro foi escrito em 2016, se eu não me engano. Não encontrei aqui, mas se eu não me engano foi 2016. Eu sei que foi antes da pandemia. Não sei como é que tá hoje. Mas naquela época a gente já tava muito complicado, porque esse aqui é um livro de crônicas. Então, assim, são diversas crônicas de pessoas reais, de, sei lá, do açougueiro, da família vizinha, a do Mohamed, crianças que não se sentem mais crianças, que perderam a infância por conta da guerra. Então, assim, a gente vai conhecer o dia a dia dessas pessoas que são constantemente afetadas e que, assim, não fizeram absolutamente nada, que simplesmente veem o seu país desmoronar ao seu redor e não entendem o porquê que isso está acontecendo, o que está sendo feito contra eles, né? Meros
civis. Então, assim, é muito pesado, tá? Tem vários momentos aqui que foram difíceis de engolir, principalmente quando a gente tá ali nos capítulos das crianças, que tem bastante até, que realmente é uma coisa que, sim, que eles não conseguem entender. Tipo, por que que até dias atrás, semanas atrás, eu tava podendo ir na rua brincar com os meus amigos e agora eu não posso mais? Por que que eu não posso mais ir pro colégio? Por que que a nossa casa está sendo bombardeada? Por que a gente não tem mais água nos canos nem para dar uma descarga? Por que que estão fazendo isso com a gente se a gente não fez nada? O que que a gente fez de errado? É muito pesado, é muito tocante, mas assim, vale muito a pena ser lido para justamente conhecer essa realidade. E aí eu repito, né, uma coisa que eu falei no início do vídeo. Muitas vezes a gente é bombardeado de informações filtradas e muitas vezes até mudadas por uma mídia israelense, por uma mídia estadunidense que é muito tendenciosa. Então é muito importante isso não só no quesito Israel-Palestina, como com relação a tudo. É muito importante a gente conseguir diversificar as nossas fontes de notícias. É muito importante que a gente consiga ter acesso a outros tipos de livros, de materiais, para a gente entender todo um conflito, todo um contexto, seja ele qual for. Por isso que eu estou aqui querendo que vocês leiam o lado do povo palestino também. Porque eu sei que 90% da mídia ocidental vai falar do lado, né, da mídia israelense e muitas vezes tem muita coisa ali mascarada, muita coisa escondida. E justamente, já que a gente entrou nesse tópico, o próximo livro é 10 mitos sobre Israel, do Ilan Pappé. Essas duas últimas indicações que eu vou fazer, essa e a próxima, não são de autores palestinos, mas eu também indico bastante para vocês entenderem essa dinâmica Israel-Palestina. E esse daqui, o Ilan Pappé, ele é um autor judeu e israelense. Então, assim, ele, mais do que ninguém, sabe o que está acontecendo dos dois lados, porque ele vive esse lado, né, israelense, e ele sabe criticar as atrocidades que estão acontecendo. E eu acho isso fantástico, e é um livro, gente, que vai desmistificar muita coisa que até muitos que já estão ali minimamente inteirados da situação podem não saber. Porque, por exemplo, eu estudei relações internacionais, então em alguns momentos da minha vida eu tive que estudar mais sobre essa questão, ler e tudo mais. E tinham algumas coisas aqui que eu não sabia também. Inclusive, os dois primeiros mitos, são 10, né? Pra mim foram bem chocantes. O primeiro é essa coisa de que antes da criação do Estado de Israel, não tinha nem terra e nem povo vivendo onde é a Palestina, né? E eu fiquei muito chocado que isso é uma informação que é propagada no próprio site do governo israelense. Tipo, se você for entrar, tem lá escrito que quando, né, teve a chegada do povo judeu e tudo mais para a criação do Estado de Israel, nada existia ali. E isso é uma falácia, é uma mentira enorme, porque já viviam muitos outros povos ali, inclusive não só muçulmanos, como cristãos e até outros judeus, e eles viviam em harmonia até então. Não era um deserto infrutífero que nem muitos falam também, eles tinham toda uma agricultura ali até bastante sólida, e a região estava começando a se progressivamente modernizar, sabe? Então essa é uma falácia, uma mentira que logo de cara eu fiquei muito chocado, porque de fato não é o que é passado pra gente. E até descobri lendo que isso até hoje continua sendo passado nas escolas de Israel, nas escolas dos Estados Unidos, etc. Então é uma parada assim surreal, como que a mídia, como que toda uma construção social, né, midiática, pode mudar os rumos ali da história. E uma outra questão também que eu fiquei bastante surpreso quando eu li é o fato de que a ideia, né, do sionismo, de criar essa nação para o povo judeu, não nasceu dos próprios judeus, e sim dos ingleses que, a partir de um pensamento antissemita de querer tirar os judeus da sociedade europeia, pensou em criar. E aí também tinha N interesses políticos nisso, mas um dos cernes foi literalmente o antissemitismo, de vamos criar alguma coisa para que eles saiam daqui, né? Obviamente que eu tô falando de forma muito
geral, muito resumida, e, enfim, deixar que eles fiquem bem longe daqui. E aí, óbvio que isso foi se espalhando, e aí o sionismo acabou criando outro viés também, né? Mas o cerne da questão não foi criado, não foi desenvolvido a partir de judeus, e sim da elite política inglesa e francesa também, mas principalmente inglesa, que queria tirar esses judeus da Europa. Então isso também foi um baque muito grande, porque eu não sabia disso. Então é um livro que é muito, muito, muito interessante para entender mais, desmistificar essas coisas que a gente acha que sempre soube, mas que na verdade não é verdade. E também, todo o livro é escrito de uma forma muito fácil de ser lida, sabe? Então até uma pessoa que não entende absolutamente nada vai conseguir absorver o conhecimento e, enfim, é um livro que eu indico demais. Inclusive, eu comecei a ler, eu não terminei, eu acho que eu tô em 70%, e eu comprei o físico, eu comprei o e-book, eu tava gostando tanto que eu comprei, vai chegar provavelmente um dia depois que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero repassar todas as minhas anotações que eu escrevi bastante. E é um livro que eu quero sempre voltar e consultar e tudo mais, então vale muito a pena ser lido. E por último, a minha indicação é o Tornar-se Palestina, da autora Lina Meruane. A Lina não nasceu na Palestina, mas ela tem descendência palestina, né? Os avós dela todos eram palestinos. E ela nasceu no Chile. E uma coisa também que eu achei interessante é de saber que o Chile tem a maior população palestina da América Latina fora da Palestina. Então, é o país aqui da América Latina que mais tem refugiados, então mais tem migrantes palestinos. Eu achei isso muito interessante. E aí ela vai visitar a Palestina, que é uma coisa que os avós dela, né, a família dela, sempre quis voltar à terra, mas nunca conseguiu por conta aí, né, do conflito e tudo mais, de todo esse caos que o povo palestino está vivenciando agora. E aí, através dessa volta para a Palestina, já que ela nunca foi, mas enfim, dessa volta para a Palestina, ela vai refletir sobre as origens dela, sobre como estão as vidas desse povo que não conseguiram imigrar uma vez no passado. E é um livro que vai tocar em todas essas temáticas delicadas, né, que os demais que eu já indiquei tocaram também. O diferencial desse, eu acho que é essa questão de fomentar uma discussão do pensar palestino, de colocar na atualidade essa busca pela identidade palestina, pela resistência cultural, social do povo palestino. Então, assim, promete ser muito bom também. Esse foi um livro também que eu só li o iniciozinho, mas quero continuar lendo e quero conhecer muitos outros autores, tanto que falam da Palestina, mas também que nasceram e foram criados na Palestina. Mais uma vez, repito, a importância que tem da gente diversificar as nossas leituras e olhar com outros olhos esses contextos de violência, de guerra, de opressão que a gente vê hoje em dia. Que não acontece só na Palestina, acontece em outras partes do mundo, mas que aqui, né, eu tô abrindo essa janela para Palestina especificamente. Então, assim, se você tem outras indicações de livros palestinos, me conta nos comentários, eu vou adorar saber e ler mais. Se você acha legal eu fazer outros vídeos assim, só que com outras nacionalidades de outros povos, né, me conta aí nos comentários que eu também posso pensar. Vou adorar, vocês sabem muito bem que eu adoro diversificar as minhas leituras e ler autores que fogem aí do eixo Estados Unidos, Europa Ocidental. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!